Capítulo 7. O livro do bem, e o zeitgeist moral mutante. A política já matou uns bons milhares, mas a religião já matou umas boas dezenas de milhares. Sean Casey. Existem duas maneiras pelas quais as escrituras podem servir de fonte para os princípios morais ou normas para a vida. Uma é por instrução direta, como por exemplo com os 10 mandamentos, que são objeto de tanta briga nas guerras culturais do interiorão americano. A outra é pelo exemplo. Deus, ou algum outro personagem bíblico, pode servir como alguém em quem se espelhar. Os dois caminhos escriturais, se seguidos religiosamente, o advérbio está sendo usado em seu sentido metafórico, mas lembrando sua origem, incentivam um sistema de princípios morais que qualquer pessoa moderna e civilizada, seja ela religiosa ou não, acharia, não tenho como dizer de modo mais delicado, repulsivo. É preciso dizer, para ser justo, que grande parte da Bíblia não é sistematicamente cruel, mas simplesmente estranha, como seria de esperar de uma antologia caótica de documentos desconjuntados, escrita, revisada, traduzida, distorcida e melhorada por centenas de autores anônimos, editores e copiadores, que desconhecemos e que não se conheciam entre si, ao longo de 9 séculos. Isso pode explicar uma parte das esquisitices da Bíblia. Mas infelizmente é esse mesmo volume estranho que fanáticos religiosos consideram a fonte infalível de nossos princípios morais e nossas normas para viver. Quem pretende basear sua moralidade literalmente na Bíblia ou nunca leu ou não a entendeu, como observou bem o bispo John Shelby Spong, em Teachings of Scripture, Os Pecados das Escrituras. O bispo Spong, aliás, é um bom exemplo de um bispo liberal cujas crenças são tão avançadas que chegam a ser quase irreconhecíveis para a maioria dos que se autodenominam cristãos. Um equivalente britânico é Richard Loy, que se aposentou recentemente como bispo de Edimburgo. O bispo Loy chega a se descrever como um cristão em recuperação. Mantive uma discussão pública com ele em Edimburgo, que foi um dos encontros mais estimulantes e interessantes que já tive. O Antigo Testamento começa no Gênesis com a adorada história de Noé, derivada do mito babilônico de Utinapishtim e conhecida em mitologias mais antigas de várias culturas. A lenda dos animais entrando na arca aos pares é linda, mas a moral da história de Noé é assustadora. Deus condenou os seres humanos e resolveu, com exceção de uma família, afogar todos eles, incluindo as crianças, e também, por via das dúvidas, o resto dos animais, presumivelmente inocentes. É claro que os teólogos, irritados, protestarão dizendo que não se interpreta mais o livro do Gênesis em termos literais. Mas é exatamente isso que estou dizendo. Escolhemos em que pedacinhos das Escrituras devemos acreditar, e quais pedacinhos descartar, por símbolos ou alegorias. Essa escolha é uma decisão pessoal, tanto quanto a decisão do ateu de seguir este ou aquele preceito moral foi uma decisão pessoal, sem nenhum fundamento absoluto. Se uma coisa é moralidade a olho, a outra também é. De qualquer maneira, apesar das boas intenções do teólogo sofisticado, um número assustadoramente grande de pessoas ainda interpreta as Escrituras, incluindo a história de Noé, de forma literal. De acordo com o Gallup, entre elas estão aproximadamente 50% do eleitorado dos Estados Unidos. Também estão, sem dúvida, muitos dos religiosos asiáticos que atribuíram o tsunami de 2004 não a um movimento tectônico, mas aos pecados humanos, desde a bebida e a dança nos bares até a violação de alguma regra estúpida do Shabat. Afundados na história de Noé e ignorantes de tudo o que não seja o aprendizado bíblico, como podemos condená-los? Toda a educação deles levou-os a encarar os desastres naturais como coisas ligadas aos problemas humanos, castigos pelas infrações humanas, e não algo tão impessoal como placas tectônicas. Aliás, que egocentrismo presunçoso é acreditar que eventos sismológicos, da escala em que um Deus, ou uma placa tectônica, tem de atuar, sempre tem de estar conectados aos seres humanos. Porque um ser divino, preocupado com a criação e a eternidade, iria se incomodar com as transgressõezinhas dos homens. Nós, seres humanos,
Damos-nos tanta importância que até elevamos nossos minúsculos pecadilhos ao nível de relevância cósmica. Quando entrevistei, para a televisão, o reverendo Michael Bray, um proeminente ativista americano anti-aborto, perguntei a ele por que os cristãos evangélicos são tão obcecados pelas inclinações sexuais pessoais como a homossexualidade, que não interferem na vida de mais ninguém. A resposta dele invocava certa autodefesa. Cidadãos inocentes correm o risco de se transformar em danos colaterais quando Deus resolver fazer um desastre natural ou atingir uma cidade porque ela abriga pecadores. Em 2005, a bela cidade de Nova Orleans foi catastroficamente inundada depois da passagem de um furacão, o Katrina. Houve registros de que o reverendo Pat Robertson, um dos televangelistas mais conhecidos dos Estados Unidos, que já foi candidato a presidente, responsabilizou uma comediante lésbica que por acaso morava em Nova Orleans pelo furacão. Era de esperar que um Deus onipotente adotasse uma abordagem um pouco mais precisa para destruir pecadores, um infarto discreto, talvez, em vez da destruição a granel de uma cidade inteira só porque calhou de ela ser o domicílio de uma comediante lésbica. Em novembro de 2005, os cidadãos de Dover, na Pensilvânia, derrubaram pelo voto da diretoria da escola local a lista inteira de fundamentalistas que havia dado notoriedade à cidade, para não dizer ridicularizado-a, ao tentar tornar obrigatório o ensino do design inteligente. Quando Pat Robertson soube que os fundamentalistas tinham sido democraticamente derrotados nas urnas, fez uma séria advertência a Dover. Gostaria de dizer aos bons cidadãos de Dover que, se houver um desastre em sua região, não apelem a Deus. Vocês acabaram de rejeitá-lo de sua cidade, e não questionem por que ele não os ajudou quando os problemas começarem, se eles começarem, e não estou dizendo que vão começar. Mas, se começarem, lembre-se de que vocês acabaram de votar para que Deus deixasse sua cidade. E, se isso acontecer, não peçam a ajuda dele, porque ele pode não estar lá. Pat Robertson seria só uma piada inofensiva se fosse menos representativo daqueles que hoje são os detentores do poder e da influência nos Estados Unidos. Na destruição de Sodoma e Gomorra, o equivalente a Noé, escolhido para ser poupado junto com sua família por ser especialmente correto, foi Ló, sobrinho de Abraão. 2 anjos foram enviados a Sodoma para avisar Ló e dizer que ele saísse da cidade antes da chegada do enxofre. Ló recebeu os anjos com hospitalidade, e então todos os homens de Sodoma reuniram-se em torno da casa dele e exigiram que Ló entregasse os anjos para que eles pudessem, o que mais? Sodomizá-los. Onde estão os homens que vieram para tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Gênesis 19, 5. A bravura de Ló ao recusar-se a ceder à exigência sugere que Deus deve até ter tido razão ao considerá-lo o único homem de bem de Sodoma. Mas a auréola de Ló fica manchada com os termos de sua recusa. Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, e vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Gênesis 19, 7 a 8. Por mais estranha que a história possa parecer, ela certamente nos indica alguma coisa sobre o respeito reservado às mulheres nessa cultura intensamente religiosa. No final, a oferta que Ló fez da virgindade de suas filhas mostrou-se desnecessária, pois os anjos conseguiram afastar os agressores cegando-os por milagre. Eles então advertiram Ló para que partisse imediatamente com sua família e seus animais, porque a cidade estava prestes a ser destruída. A família inteira escapou, com exceção da pobre mulher de Ló, que o Senhor transformou num pilar de sal por ter cometido a ofensa, relativamente leve, seria de imaginar, de olhar para trás para ver os fogos de artifício. As 2 filhas de Ló fazem uma breve reaparição na história. Depois de a mãe delas ter sido transformada num pilar de sal, elas moram com o pai numa caverna, no alto de uma montanha. Carentes de companhia masculina, elas decidem embebedar o pai e copular com ele. Ló não percebeu quando sua filha mais velha chegou à sua cama ou quando saiu dela, mas não estava bêbado demais para engravidá-la. Na noite seguinte as 2 filhas combinaram que era a vez da mais nova.
Novamente Ló estava bêbado demais para perceber, e a engravidou também. Gênesis 19, 31 a 36. Se essa família tão perturbada era o melhor que Sodoma tinha a oferecer em termos de princípios morais, dá até para começar a sentir certa solidariedade para com Deus e seu enxofre punitivo. A história de Ló e os sodomitas ressoa de forma assustadora no capítulo 19 do livro dos Juízes, quando um levita, padre, não identificado viajava com sua concubina em Jebus. Eles passaram a noite na casa de um velho hospitaleiro. Enquanto jantavam, os homens da cidade chegaram e bateram à porta, exigindo que o velho entregasse seu convidado para que dele abusemos. Praticamente com as mesmas palavras de Ló, o velho disse: "Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura." Juízes 19, 23 a 24. Aparece novamente o etos misógino, firme e forte. Acho o termo humilhai-as especialmente aterrador. Divirtam-se humilhando e estuprando minha filha, a concubina desse padre, mas mostrem o devido respeito por meu convidado, que, afinal de contas, é homem. Apesar da semelhança entre as duas histórias, o genuinamente foi menos feliz para a concubina do levita que para as filhas de Ló. O levita entrega a multidão, que a estupra coletivamente a noite inteira, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e, subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Juízes 19, 25 a 26. De manhã, o levita encontra a concubina prostrada na porta e diz, com o que hoje consideraríamos de uma aspereza insensível: "Levanta-te, e vamos." Mas ela não se moveu. Estava morta. Então ele tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Sim, você leu certo. Pode olhar em Juízes 19, 29. Caridosamente, atribuamos de novo tudo isso à esquisitice onipresente da Bíblia. De fato, a história não é tão completamente maluca quanto parece. Havia um motivo: provocar vingança, e deu resultado, pois o incidente causou uma guerra de desforra contra a tribo de Benjamim, no qual, como o capítulo 20 de Juízes externamente registra, mais de 60 mil homens foram mortos. Essa história é tão parecida com a de Ló que não dá para não especular se algum fragmento do manuscrito sem querer não se misturou em algum escritório esquecido de um monastério, uma ilustração da proveniência errática dos textos sagrados. O tio de Ló, Abraão, foi o pai fundador de todas as 3 grandes religiões monoteístas. Seu status patriarcal faz com que ele possa ser considerado um exemplo a ser tomado, quase como Deus. Mas que moralista moderno ia querer seguir seu exemplo? Relativamente cedo em sua vida longa, Abrão foi para o Egito para fugir da fome, com sua mulher, Sara. Ele percebeu que uma mulher tão bonita seria cobiçada pelos egípcios e que portanto sua própria vida, como o marido dela, poderia ficar em perigo. Então decidiu fazê-la passar por sua irmã. Como tal, ela foi levada para o harém do faraó, e Abraão, em consequência, enriqueceu com o favorecimento do faraó. Deus desaprovou o pequeno arranjo, e enviou pragas sobre o faraó e sua casa, por que não sobre Abraão? O faraó, compreensivelmente nervoso, exigiu saber por que Abrão não lhe contara que Sara era sua mulher. Ele então a devolveu a Abraão e expulsou os dois do Egito. Gênesis 12, 18 a 19. O estranho é que aparentemente o casal tentou usar o mesmo golpe de novo, dessa vez com Abimeleque, rei de Gerar. Também ele foi induzido por Abrão a casar-se com Sara, novamente tendo sido levado a crer que ela era irmã de Abraão, não mulher dele. Gênesis 20, 2 a 5. Também ele manifestou sua indignação, em termos quase idênticos aos do faraó, e é difícil não se solidarizar com os dois. Seria a semelhança uma outra indicação da falta de confiabilidade do texto?
Esses episódios desagradáveis da história de Abraão não passam de pecadilhos se comparados à infame lenda do sacrifício de seu filho Isaque. As escrituras muçulmanas contam a mesma história sobre o outro filho de Abraão, Ismael. Deus determinou que Abrão transformasse seu filho querido numa oferenda em forma de fogo. Abrão construiu um altar, colocou lenha sobre ele e amarrou Isaque sobre a lenha. A faca assassina já estava em sua mão quando um anjo interveio dramaticamente, com a notícia de uma mudança de planos de última hora. Deus estava apenas brincando, no fim das contas, tentando Abrão e testando sua fé. Um moralista moderno não poderia deixar de imaginar como uma criança conseguiria se recuperar de tamanho trauma psicológico. Pelos padrões da moralidade moderna, essa história vergonhosa é ao mesmo tempo um exemplo de abuso infantil, intimidação em dois relacionamentos assimétricos de poder e o primeiro uso registrado da defesa de Nuremberg. Eu só estava seguindo ordens. Mesmo assim, a lenda é um dos grandes mitos fundadores das três religiões monoteístas. Mais uma vez, os teólogos modernos protestarão dizendo que a história do sacrifício de Isaque por Abrão não deve ser encarada como um fato literal. E, mais uma vez, a resposta adequada tem dois lados. Em primeiro lugar, muitíssima gente, até hoje, encara, sim, as escrituras como fatos literais, e elas têm bastante poder político sobre o resto de nós, especialmente nos Estados Unidos e no mundo islâmico. Em segundo, se não for como fato literal, como deveríamos encarar a história? Como uma alegoria. Alegoria de quê, então? Certamente de nada digno de louvor. Como lição moral. Mas que tipo de princípio moral pode se tirar dessa história apavorante? Lembre-se de que só estou tentando dizer, por enquanto, que na verdade nós não retiramos nossos princípios morais das escrituras. Ou, se retiramos, escolhemos os trechos mais agradáveis daqueles textos e rejeitamos os desagradáveis. Mas aí precisamos ter algum critério independente para decidir quais trechos são os morais, um critério que, venha de onde vier, não pode vir da própria escritura, e está supostamente disponível para todos nós, sejamos ou não religiosos. Os apologistas bem que tentam resgatar alguma decência para o personagem Deus nessa história deplorável. Não foi bom que Deus tenha poupado a vida de Isaque no último minuto? Na improvável possibilidade de algum de meus leitores ter sido convencido por esse exemplar obsceno de alegação, indico a ele outra história sobre o sacrifício humano, que teve um final mais infeliz. Em Juízes, capítulo 11, o líder militar Jefté fez uma troca com Deus combinando que, se Deus garantisse a vitória de Jefté sobre os amonitas, Jefté sacrificaria, sem falta, na fogueira, aquele que sair primeiro da porta da minha casa e vier ao meu encontro, voltando eu. Jefté tinha mesmo a intenção de derrotar os amonitas, uma grande derrota, e voltou para casa vitorioso. Como era de esperar, sua filha, única filha, saiu da casa para recebê-lo, com tambores e com danças, e, que pena, foi a primeira da porta a sair. Jefté rasgou suas roupas, compreensivelmente, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Deus estava obviamente ansioso pela oferenda prometida, e dadas as circunstâncias a filha, respeitosamente, concordou em ser sacrificada. Ela só pediu permissão para ficar 2 meses nas montanhas para lamentar sua virgindade. Ao fim desse período ela voltou, obediente, e Jefté cozinhou. Deus não achou por bem intervir nesse caso. A ira monumental de Deus sempre que seu povo flertava com um Deus rival remete ao pior tipo de ciúme sexual, e novamente não deve parecer a um moralista moderno um exemplo a ser seguido. A tentação da infidelidade sexual é prontamente compreensível, mesmo para aqueles que não sucumbem a ela, e está sempre presente na ficção e na dramaturgia, de Shakespeare às farsas. Mas a tentação aparentemente irresistível de nos prostituir com Deus e os estranhos é algo com que nós, modernos, temos dificuldade de nos solidarizar. Aos meus olhos ingênuos, amar a Deus sobre todas as coisas seria um mandamento de fácil cumprimento, uma moleza, pode-se pensar, perto de não cobiçarás a mulher do próximo. Mesmo assim, em todo o Antigo Testamento,
com a mesma regularidade previsível que numa farsa. Basta Deus virar as costas por um minuto para os filhos de Israel irem atrás de Baal, ou de alguma imagem esculpida. Ou, numa ocasião calamitosa, um bezerro de ouro. Moisés, ainda mais que Abraão, é um candidato a exemplo para os seguidores de todas as três religiões monoteístas. Abrão pode ser o patriarca original, mas, se alguém deve ser chamado de fundador doutrinário do judaísmo e das religiões que derivaram dele, esse alguém é Moisés. Quando do episódio do bezerro de ouro, Moisés estava longe dali, em segurança, a caminho do Monte Sinai, em comunhão com Deus e recebendo as tábuas de pedra esculpidas por ele. As pessoas lá embaixo, que estavam proibidas até de encostar na montanha sob pena de serem mortas, não perderam tempo. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Êxodo 32, 1. Arão conseguiu com que todos juntassem seu ouro, derreteu e fez um bezerro de ouro, divindade recém-inventada para a qual ele construiu então um altar, para que todos pudessem começar a fazer sacrifícios em nome dele. Bem, eles já deviam saber que não se podem fazer essas coisas assim, pelas costas de Deus. Ele pode estar lá no alto de uma montanha, mas é, afinal de contas, onisciente, e não perdeu tempo para despachar Moisés como seu policial. Moisés desceu a montanha correndo, carregando as tábuas de pedra em que Deus havia escrito os 10 mandamentos. Quando chegou e viu o bezerro de ouro, ficou tão furioso que derrubou as tábuas e as quebrou. Depois Deus lhe deu peças de reposição, então não houve problema. Moisés pegou o bezerro de ouro, queimou-o, reduziu a pó, misturou com água e fez que as pessoas o engolissem. Depois disse a todo mundo na devota tribo de Levi que pegasse uma espada e matasse o máximo de gente possível. O montante chegou a 3.000, o que, seria de esperar, já devia ser o suficiente para apaziguar a ira ciumenta de Deus. Mas não, Deus ainda não estava satisfeito. No último verso desse terrível capítulo, seu golpe de despedida foi lançar uma praga contra as pessoas que haviam sobrado, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. O livro dos Números conta como Deus incitou Moisés a atacar os midianitas. Seu exército tratou de matar todos os homens, e incendiar todas as cidades midianitas, mas poupou as mulheres e as crianças. Esse comedimento piedoso dos soldados enfureceu Moisés, e ele ordenou que todos os meninos fossem mortos, e todas as mulheres que não fossem virgens. Porém todas as meninas, e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Outros. Números 31, 18. Não, Moisés não era uma pessoa digna de ser tomada como exemplo por moralistas modernos. Quando os autores religiosos modernos associam algum significado simbólico ou alegórico ao massacre dos midianitas, o simbolismo vai na direção errada. Os pobres midianitas, pelo menos pelo que dá para saber pelo relato bíblico, foram vítimas de um genocídio em suas próprias terras. Mas seu nome só sobrevive na doutrina cristã naquele hino famoso, que ainda consigo cantar de cor depois de 50 anos, em 2 melodias diferentes, ambos em tons tristemente menores. Cristão, tu os vê no terreno sagrado, como soldados de Midian. Vagueiam e vagueiam por lá. Cristão, levanta-te e ataca-os, contabilizando só os ganhos, não as perdas. Ataca-os em nome da Sagrada Cruz. Coitados dos midianitas, massacrados e difamados, serão lembrados somente como símbolos poéticos da maldade universal num hino vitoriano. O deus rival Baal parece ter sido sempre uma tentação sedutora para desviar a adoração. Em Números, no capítulo 25, muitos israelitas são convencidos por mulheres moabitas a se sacrificarem por Baal. Deus reage com sua fúria característica. Ele ordena a Moisés: toma todos os cabeças do povo,
e enforcar-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. É impossível não se assombrar com a visão tão extraordinariamente draconiana que se tem do pecado de flertar com deuses rivais. Para nosso senso atual de valores e de justiça, ele parece um pecado pouco importante se comparado, por exemplo, a oferecer sua filha para uma gangue de estupradores. É mais um exemplo do distanciamento entre os princípios morais das Escrituras e os modernos, fica-se tentado a dizer civilizados. Ele é, claro, facilmente compreensível nos termos da teoria dos memes, e das características de que uma divindade precisa para sobreviver no universo memético. A farsa tragicômica do ciúme maníaco de Deus contra outros deuses reaparece constantemente em todo o Antigo Testamento. Ela motiva os primeiros 10 mandamentos, aqueles nas tábuas que Moisés quebrou, Êxodo 20, Deuteronômio 5, e ainda mais proeminente nos mandamentos substitutos, bastante diferentes, que Deus entregou para substituir as tábuas quebradas, Êxodo 34. Depois de prometer expulsar de sua terra natal os infelizes amoritas, cananeus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, Deus vê ao que realmente interessa, deuses rivais. Os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. Êxodo 34, 13 a 17. Eu sei, é claro, os tempos mudaram, e nenhum líder religioso de hoje em dia, tirando-os do Talibã aos seus equivalentes cristãos americanos, pensa como Moisés. Mas é isso que estou dizendo. Tudo o que estou afirmando é que a moralidade moderna, venha de onde vier, não se origina da Bíblia. Os apologistas não podem sair pela tangente alegando que a religião fornece a eles alguma espécie de diretriz para definir o que é bom e o que é ruim, uma fonte privilegiada indisponível para os ateus. Eles não podem se safar dizendo isso, nem mesmo quando usam seu truque favorito, o de interpretar as escrituras selecionadas como simbólicas, e não literais. Por que critério alguém decide quais trechos são simbólicos e quais são literais? A limpeza étnica iniciada nos tempos de Moisés é elevada à fruição sangrenta no livro de Josué, um texto marcante pelos massacres sangrentos que registra e o opresso xenofóbico com que faz isso. Como diz aquela velha e bela canção, exultante, Josué lutou na batalha de Jericó, e as muralhas ruíram. Não há ninguém como o velho e bom Josué, na batalha de Jericó. O bom e velho Josué não sossegou enquanto tudo quanto havia na cidade eles destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué 6, 21. Mais uma vez, protestarão os teólogos, isso não aconteceu de verdade. Não mesmo, segundo a história, as muralhas ruíram ao mero som dos homens gritando e tocando buzinas. Portanto, realmente não aconteceu de verdade, mas não é essa a questão. A questão é que, verdade ou não, a Bíblia é mostrada a nós como a fonte de nossa moralidade. E a história bíblica da destruição de Jericó por Josué, e da invasão da terra prometida em geral, não se distingue em termos morais da invasão da Polônia por Hitler, ou dos massacres dos curdos e dos árabes dos pântanos do sul por Saddam Hussein. A Bíblia pode ser uma obra de ficção interessante e poética, mas não é o tipo de livro que deveria ser dado às crianças para formar seus princípios morais. Por sinal, a história de Josué em Jericó é tema de uma interessante experiência sobre a moralidade infantil, que será discutida mais para frente neste capítulo. Não pense, aliás, que o personagem Deus na história cultivou alguma dúvida ou escrúpulo sobre os massacres e genocídios que acompanharam a tomada da terra prometida. Suas ordens, pelo contrário,
como mostra o exemplo em Deuteronômio 20, eram brutalmente explícitas. Ele fazia uma clara distinção entre as pessoas que viviam na terra que era requisitada e as pessoas que vivam distantes dela. Estas últimas deveriam ser convidadas a se render pacificamente. Se recusassem, todos os homens deveriam ser mortos e as mulheres levadas para procriar. Num contraste com esse tratamento relativamente humano, veja o que era reservado àquelas tribos que tinham o azar de já residirem na Lebensraum prometida, quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os Heteus, e os Gigazeus, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Perizeus, e os Eveus, e os Jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que ti, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Será que as pessoas que tomam a Bíblia como inspiração para a retidão moral têm alguma noção do que realmente está escrito nela? As seguintes ofensas merecem a pena de morte, de acordo com o Levítico 20. Amaldiçoar os pais, cometer adultério, ter relações sexuais com a madrasta ou com a enteada, a homossexualidade, casar com uma mulher e com a filha dela, o bestialismo, e, como se já não fosse o bastante, o pobre animal deve ser morto também. Também é executado, é claro, quem trabalhar no Shabat. A questão é relembrada a toda hora em todo o Antigo Testamento. Em Números 15, os filhos de Israel encontram um homem apanhando lenha no dia proibido. Eles o prendem e então perguntam a Deus o que fazer com ele. Só que Deus não estava a fim de meias medidas naquele dia. Tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu. Será que o inofensivo apanhador de lenha não tinha uma mulher e filhos para lamentar sua morte? Teria ele chorado de medo quando as primeiras pedras voaram, e gritado de dor enquanto a fuzilaria atingia sua cabeça? O que me choca hoje em dia nessas histórias não é que elas tenham acontecido de verdade. Provavelmente não aconteceram. O que me deixa de queixo caído é que as pessoas de hoje em dia queiram basear sua vida num exemplo tão aterrador quanto o de Javé, e, pior ainda, que queiram impor esse mesmo monstro do mal, seja ele fato ou ficção, ao resto de nós. O poder político dos guardiães americanos dos 10 Mandamentos é especialmente lamentável naquela grande república, cuja Constituição, afinal de contas, foi elaborada por homens iluministas em termos estritamente laicos. Se levarmos os 10 Mandamentos a sério, teremos que classificar a adoração aos deuses errados, e a fabricação de imagens esculpidas, em primeiro e segundo lugar entre todos os pecados. Em vez de condenar o vandalismo inenarrável do Talibã, que dinamitou os Budas de 45 metros de altura de Bamiyan, nas montanhas do Afeganistão, nós os elogiaríamos por sua devoção. Aquilo que consideramos vandalismo por parte deles certamente foi motivado por um zelo religioso sincero. Esse fato é atestado em cores fortes por uma história bizarra, que foi destaque no The Independent, de Londres, de 6 de agosto de 2005. Sob a manchete A Destruição de Meca, na primeira página, o The Independent afirmou: a histórica Meca, o berço do Islã, está sendo sepultada num massacre sem precedentes perpetrado por fanáticos religiosos. Quase tudo na rica e multifacetada história da cidade sagrada já se perdeu. Hoje a cidade natal do profeta Maomé enfrenta as escavadeiras, com a conivência de autoridades religiosas sauditas, cuja interpretação linha dura do Islã as está fazendo destruir seu próprio patrimônio. O motivo por trás da destruição é o medo fanático dos wahhabistas de que lugares de interesse histórico e religioso possam dar origem à idolatria ou ao politeísmo, a adoração de múltiplos deuses, potencialmente iguais. A prática da idolatria ainda é, na Arábia Saudita, em princípio, punível pela decapitação. Não acredito que haja um ateu no mundo que demoliria Meca, ou Chartres, a Alquimister ou Notre Dame, o Shodagon, os templos de Kyoto ou, claro, os Budas de Bamiyan. Como disse o físico americano e prêmio Nobel Steven Weinberg, a religião é um insulto à dignidade humana. Com ou sem ela,
teríamos gente boa fazendo coisas boas e gente ruim fazendo coisas ruins. Mas, para que gente boa faça coisas ruins, é preciso a religião. Blaise Pascal, o da Posta, disse algo parecido: os homens nunca fazem o mal tão plenamente e com tanto entusiasmo como quando fazem por convicção religiosa. Meu principal objetivo aqui não foi mostrar que não devemos tirar nossos princípios morais das Escrituras, embora essa seja minha opinião. Meu objetivo foi demonstrar que nós, e isso inclui as pessoas religiosas, na verdade não tiramos nossos princípios morais das Escrituras. Se tirássemos, observaríamos estritamente o dia de descanso e acharíamos justo e adequado executar quem preferir não observá-lo. Apedrejaríamos até a morte uma noiva que não conseguisse provar sua virgindade, se o marido anunciasse estar insatisfeito com ela. Executaríamos crianças desobedientes. Mas espera aí. Talvez eu esteja sendo injusto. Os bons cristãos terão protestado durante todo este trecho. Todo mundo sabe que o Antigo Testamento é bem desagradável. O Novo Testamento de Jesus desfaz o prejuízo e conserta tudo. Não é verdade? O Novo Testamento é melhor? Bom, não há como negar que, do ponto de vista moral, Jesus é um enorme avanço se comparado com o ogro cruel do Antigo Testamento. Se é que existiu, Jesus, ou quem quer que tenha escrito seus textos, se não ele, foi certamente um dos grandes inovadores éticos da história. O Sermão da Montanha é bastante progressista. Seu Ofereça a Outra Face antecipou Gandhi e Martin Luther King em 2000 anos. Não foi à toa que escrevi um artigo chamado Ateus por Jesus e depois tive o prazer de ganhar de presente uma camiseta com esses dizeres. Mas a superioridade moral de Jesus reforça a minha tese. Jesus não se contentou em retirar sua ética das escrituras sob as quais foi criado. Ele rompeu explicitamente com elas. Por exemplo, quando esvaziou as advertências duras contra desobedecer ao Shabat. O Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat, acabou sendo generalizado na forma de um sábio provérbio. Como a principal tese deste capítulo é que nós não tiramos, nem deveríamos tirar, nossos princípios morais das Escrituras, é preciso fazer justiça e considerar Jesus um modelo para essa tese. Os valores familiares de Jesus, é preciso admitir, não são lá muito exemplares. Ele era seco, chegando a ser rude, com a própria mãe, e encorajou os discípulos a abandonar a família para segui-lo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A comediante americana Julia Sweeney manifestou seu espanto em seu show solo Letting Go of God. Não é o que os cultos fazem. Fazem você rejeitar sua família para que possam influenciá-lo. Apesar de seus valores familiares meio estranhos, os ensinamentos éticos de Jesus foram, pelo menos em comparação ao desastre ético que é o Antigo Testamento, admiráveis. Mas existem outros ensinamentos no Novo Testamento que nenhuma pessoa de bem apoiaria. Refiro-me especialmente à doutrina central do cristianismo, a da expiação do pecado original. Esse ensinamento, que está no cerne da teologia do Novo Testamento, é quase tão repulsivo em termos morais quanto a história de Abrão preparando-se para transformar Isaac em churrasquinho, e parece-se com ela, e não se trata de um acaso, como Geis Habermas deixa claro em As Várias Faces de Jesus. O pecado original em si vem diretamente do mito de Adão e Eva, do Antigo Testamento. O pecado deles, comer do fruto da árvore proibida, parece merecedor de não mais que uma simples bronca. Mas a natureza simbólica do fruto, o conhecimento do bem e do mal, que na prática se revelou o conhecimento de que eles estavam nus, foi o suficiente para transformar a travessura na mãe e no pai de todos os pecados. Eles e todos os seus descendentes foram expulsos para sempre do jardim do Éden, privados do dom da vida eterna e condenados a gerações de trabalhos dolorosos, no campo e no parto, respectivamente. Tão distante, tão vingativo, bem adequado ao tom do Antigo Testamento. A teologia do Novo Testamento acrescenta mais uma injustiça, completada por um novo sadomasoquismo que nem o Antigo Testamento quase consegue superar.
Pensando bem, é incrível que uma religião adote um instrumento de tortura e execução como seu símbolo sagrado, frequentemente usado em torno do pescoço. Lenny Bruce observou bem que, se Jesus tivesse sido morto há 20 anos, as crianças católicas estariam usando cadeirinhas elétricas no pescoço, em vez de cruzes. Mas a teologia e a teoria da punição por trás disso são ainda mais graves. Acredita-se que o pecado de Adão e Eva tenha sido transmitido ao longo da linhagem masculina, transmitido pelo sêmen, de acordo com Santo Agostinho. Que tipo de filosofia ética é essa que condena todas as crianças, mesmo antes de nascer, a herdar o pecado de um ancestral remoto? Agostinho, por sinal, que com razão se considerava uma espécie de autoridade pessoal em pecado, foi o responsável por cunhar o termo pecado original. Antes dele ele era conhecido como pecado ancestral. Os pronunciamentos e debates de Agostinho exemplificam, para mim, a preocupação pouco saudável dos primeiros teólogos cristãos com o pecado. Eles podiam ter dedicado suas páginas e seus sermões a exaltar o céu estrelado, ou as montanhas e florestas, os mares e os coros do amanhecer. Essas coisas são mencionadas às vezes, mas o foco cristão está sempre no pecado, 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 pecado. Que preocupaçãozinha chata para dominar sua vida. São a risa de uma virulência magnífica em seu carta a uma nação cristã. Sua principal preocupação parece ser a de que o Criador do Universo ficará ofendido com o que as pessoas fizerem peladas. Essa sua pudicícia contribui diariamente para o superávit da miséria humana. Agora o sadomasoquismo. Deus encarnou-se como homem, Jesus, para que pudesse ser torturado e executado em expiação do pecado hereditário de Adão. Desde que Paulo expôs essa doutrina repugnante, Jesus vem sendo adorado como o redentor de todos os nossos pecados. Não apenas o pecado passado de Adão, pecados futuros também, decidam ou não as pessoas futuras cometê-los. Em outro adendo, já ocorreu a muita gente, incluindo Robert Graves, em seu romance épico King Jesus, que o pobre Judas Iscariotes ficou com um mau negócio, já que sua traição era uma parte necessária do plano cósmico. O mesmo poderia ser dito dos supostos assassinos de Jesus. Se Jesus queria ser traído e depois assassinado, para que pudesse nos redimir, não é injusto por parte daqueles que se consideram redimidos descontarem Judas e nos judeus por toda a eternidade. Já mencionei a longa lista de evangelhos não canônicos. Um manuscrito que supostamente seria o Evangelho de Judas foi traduzido recentemente e recebeu grande publicidade em consequência. As circunstâncias de sua descoberta são controversas, mas aparentemente ele apareceu no Egito nos anos 1970 ou 1960. Está em copta, em 62 páginas de papiros, e remonta a por volta de 300 d.C., pela datação por carbono, tendo sido provavelmente baseado em um manuscrito grego mais antigo. Seja quem for o autor, o Evangelho é visto da perspectiva de Judas Iscariotes e sustenta que Judas só traiu Jesus porque Jesus pediu que ele fizesse esse papel. Tudo fazia parte do plano para que Jesus fosse crucificado e assim redimisse a humanidade. Por mais ridícula que seja essa doutrina, ela parece compreender o desagrado causado pela vilanização de Judas. Descrevi a expiação dos pecados, a doutrina central do cristianismo, como cruel, sadomasoquista e repugnante. Também deveríamos qualificá-la como loucura de pedra, se não fosse pela enorme familiaridade com ela, que anestesia nossa objetividade. Se Deus quisesse perdoar nossos pecados, por que não perdoá-los, simplesmente, sem ter de ser torturado e executado em pagamento, condenando, dessa forma, as gerações futuras e remotas de judeus a pogroms e perseguições por serem os assassinos de Cristo? Será que esse pecado hereditário também foi transmitido pelo sêmen? Paulo, como deixa claro o intelectual judeu Gesa Vermes, estava impregnado do velho princípio teológico judaico de que sem sangue não há expiação. Em sua epístola aos Hebreus, 9:22, aliás, ele diz exatamente isso. Os estudiosos progressistas da ética hoje em dia já acham difícil defender qualquer tipo de teoria retributiva da punição. Imagine então a teoria do bode expiatório,
executar um inocente para pagar pelos pecados dos culpados. De qualquer maneira, não dá para não questionar quem é que Deus estava tentando impressionar. Presumivelmente ele mesmo, juiz e júri, além de vítima de execução. E, para completar, Adão, o suposto executor do pecado original, nem existiu. Um fato estranho, tudo bem que Paulo não soubesse, mas um Deus onisciente supostamente saberia, e Jesus também, se acreditar que ele era Deus, que mina fundamentalmente a premissa de toda essa teoria tortuosa e nojenta. Ah, mas é claro, a história de Adão e Eva era apenas simbólica, não era simbólica. Ponto. Então, para impressionar a si mesmo, Jesus fez-se ser torturado e executado, numa punição indireta por um pecado simbólico cometido por um indivíduo inexistente. Como eu disse, loucura de pedra, além de cruelmente desagradável. Antes de deixar a Bíblia para trás, preciso chamar a atenção para um aspecto especialmente difícil de engolir de seus ensinamentos éticos. Os cristãos raramente percebem que boa parte das considerações morais pelos outros, que parecem ser promovidas tanto pelo Antigo quanto pelo Novo Testamento, tinha a intenção original de se aplicar apenas a um pequeno grupo interno e específico. Amar o próximo não significa o que achamos hoje que significa. Significava apenas amar outro judeu. Essa tese é defendida de forma arrasadora pelo físico americano e antropólogo evolucionista John Artung. Ele escreveu um trabalho extraordinário sobre a evolução e a história bíblica da moralidade entre membros de um grupo, ressaltando, também, o outro lado, a hostilidade com os forasteiros. Ama o próximo. O humor negro de John Artung fica evidente logo de cara, quando ele conta sobre uma iniciativa batista para contabilizar o número de cidadãos do Alabama no inferno. Como afirmaram o The New York Times e o Newsday, o total final, 1,86 milhão, foi estimado usando uma fórmula secreta segundo a qual os metodistas tinham uma chance maior de ser salvos que os católicos, e virtualmente todo mundo que não pertencesse a uma congregação foi contabilizado entre os perdidos. A presunção sobrenatural dessa gente reflete-se hoje nos vários sites de arrebatamento, em que o autor sempre tem certeza absoluta de que estará entre os que desaparecerão nos céus quando o fim dos tempos chegar. Veja um exemplo típico, do autor de Rapture e Readi, um dos exemplares mais odiosamente santimoniais do gênero. Se o arrebatamento ocorrer, resultando na minha ausência, tornar-se-á necessário que santos da tribulação reproduzam ou sustentem financeiramente este site. A interpretação que Artung faz da Bíblia sugere que ela não fornece base para uma complacência tão convicta como a dos cristãos. Jesus limitou seu grupo de salvos estritamente aos judeus, no que respeitava a tradição do Antigo Testamento, que era tudo o que conhecia. Artung mostra claramente que não matarás jamais quis significar o que achamos hoje que significa. Significava, de uma maneira bem específica, que não matarás judeus. E todos os mandamentos que fazem referência ao próximo são igualmente excludentes. Próximo significa camarada judeu. Moisés Maimônides, rabino e médico altamente respeitado do século XII, descreve o significado pleno de não matarás da seguinte maneira: se alguém mata um único israelita, transgride um mandamento negativo, pois a Escritura diz, não matarás. Se alguém matar propositadamente na presença de testemunhas, ele é morto pela espada. É óbvio que ele não é morto se matar um pagão. É óbvio. Artung cita o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, presidida pelo sumo sacerdote, no mesmo tom, absolvendo um homem que hipoteticamente matou um israelita por engano, quando pretendia matar um animal ou um pagão. Esse instigante enigma moral suscita uma questão interessante. E se jogarmos uma pedra sobre um grupo de 9 pagãos e um israelita, e tivermos a infelicidade de matar o israelita? Difícil. Mas a resposta já está pronta. Então sua não responsabilidade pode ser inferida do fato de que a maioria era de pagãos. Artung usa muitas citações bíblicas do tipo das que usei neste capítulo, sobre a conquista da terra prometida por Moisés, Josué e os juízes. Tive cuidado de admitir que as pessoas religiosas não pensam mais de modo bíblico. Para mim,
Isso comprovou que nossos princípios morais, sejamos nós religiosos ou não, vêm de outra fonte, e que essa outra fonte, seja ela qual for, está disponível para todos nós, independentemente da religião ou da ausência dela. Mas Hartung conta um estudo apavorante feito pelo psicólogo israelense George Tamarin. Tamarin apresentou para mais de 1.000 crianças israelenses, entre 8 e 14 anos de idade, o relato da Batalha de Jericó, do livro de Josué. Disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e gado miúdo, e ao jumento. Tão somente a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Tamarin fez às crianças uma simples pergunta moral: vocês acham que Josué e os israelitas agiram bem ou não? Elas tinham de escolher entre A, aprovação total, B, aprovação parcial, e C, reprovação total. Os resultados foram polarizados: 66% deram aprovação total e 26% reprovação total, com uma proporção bem menor, 8%, no meio, com aprovação parcial. Aqui estão as 3 respostas típicas do grupo da aprovação total. Na minha opinião, Josué e os filhos de Israel agiram bem, e aqui estão as razões. Deus prometera esta terra a eles, e deu-lhes permissão para conquistá-la. Se eles não tivessem agido dessa maneira ou não tivessem matado ninguém, haveria o perigo de que os filhos de Israel fossem assimilados pelos góis. Na minha opinião, Josué estava certo ao fazer aquilo, sendo que um dos motivos é que Deus mandou que ele exterminasse o povo para que as tribos de Israel não fossem assimiladas entre eles e aprendessem seus maus hábitos. Josué agiu bem porque o povo que morava na terra era de uma religião diferente, e quando Josué os matou ele varreu a religião deles da face da terra. A justificativa para o massacre genocida de Josué é sempre religiosa. Até os da categoria C, que deram sua total reprovação, fizeram isso, em alguns casos, por motivos religiosos duvidosos. Uma menina, por exemplo, reprovou a conquista de Jericó por Josué porque, para fazê-lo, ele teve de entrar nela. Acho que foi ruim, já que os árabes são impuros e se alguém entrar numa terra impura também fica impuro e amaldiçoado como eles. 2 outros estudantes que reprovaram totalmente a atitude de Josué o fizeram porque Josué destruiu tudo, incluindo animais e bens, em vez de manter alguma coisa como prêmio para os israelitas. Acho que Josué não agiu bem, porque eles podiam ter poupado os animais para eles mesmos. Acho que Josué não agiu bem, porque ele podia ter deixado os bens de Jericó. Se ele não tivesse destruído os bens, eles teriam ficado com os israelitas. Mais uma vez o sábio Maimônides, frequentemente citado por seu conhecimento acadêmico, não tem dúvidas de sua posição a respeito da questão. É um mandamento positivo destruir as 7 nações, já que está dito, totalmente as destruirás. Se não se mata a quem cai em seu poder, transgride-se o mandamento negativo, já que está dito, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Diferentemente de Maimônides, as crianças do experimento de Tamarin eram jovens o suficiente para ser inocentes. Presume-se que as opiniões selvagens que elas manifestaram sejam as de seus pais, ou do grupo em que foram criadas. Não é improvável, acredito, que crianças palestinas, criadas no mesmo país dilacerado pela guerra, dessem opiniões equivalentes, na direção contrária. Essas considerações enchem-me de desespero. Elas parecem mostrar o imenso poder da religião, e especialmente da educação religiosa das crianças, para dividir as pessoas e alimentar inimizades históricas e vendetas hereditárias. Não me contenho em ressaltar que 2 das 3 citações representativas do grupo do experimento de Tamarin mencionavam os perigos da assimilação,
enquanto a terceira reforçava a importância de matar as pessoas para eliminar sua religião. Tamarin fez um grupo de controle fascinante em sua experiência. Um grupo diferente de 168 crianças israelenses recebeu o mesmo texto do livro de Josué, mas com o nome de Josué trocado por General Lin e Israel trocado por um reino chinês há 3.000 anos. Dessa vez o experimento teve resultados opostos. Apenas 7% aprovaram o comportamento do General Lin, e 75% reprovaram. Em outras palavras, quando sua lealdade ao judaísmo foi removida da equação, a maioria das crianças concordou com juízos morais que a maioria dos seres humanos modernos teria. A atitude de Josué foi um feito de genocídio selvagem. Mas tudo fica diferente do ponto de vista religioso. E a diferença começa muito cedo na vida. Foi a religião que fez a diferença entre as crianças condenarem ou endossarem o genocídio. Na segunda metade de seu trabalho, Artung passa para o Novo Testamento. Para dar um breve resumo da tese dele, Jesus foi um devoto da mesma moralidade entre membros do mesmo grupo, associada à hostilidade a forasteiros, que era tida como certa no Antigo Testamento. Jesus era um judeu leal. Foi Paulo quem inventou a ideia de levar o Deus judeu aos gentios. Artung usa um tom mais duro do que eu me atreveria. Jesus teria se revirado no túmulo se soubesse que Paulo estava levando seu plano para os porcos. Artung divertiu-se bastante com o livro do Apocalipse, que certamente é um dos livros mais estranhos da Bíblia. Foi supostamente escrito por São João, e, como disse bem o Kensguide Tutti Bibli, se as epístolas podem ser vistas como João maconhado, o Apocalipse é João sob LSD. Artung chama a atenção para os 2 versos do Apocalipse em que o número dos selados que algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, interpretam como salvos, limita-se a 144.000. A tese de Artung é que todos teriam de ser judeus, 12.000 de cada uma das 12 tribos. Ken Smith vai além, destacando que os 144.000 eleitos não estão contaminados com mulheres, o que presumivelmente significa que nenhum deles podia ser mulher. Bem, esse é o tipo de coisa que já era de esperar. Há muito mais no agradável trabalho de Artung. Simplesmente o recomendarei mais uma vez, e o resumirei numa citação. A Bíblia é um guia da moralidade entre membros do mesmo grupo, contendo instruções para o genocídio, para a escravização de forasteiros e para a dominação do mundo. Mas a Bíblia não é malévola devido a seus objetivos ou à glorificação do assassinato, da crueldade e do estupro. Muitas obras antigas fazem a mesma coisa, a Ilíada, as sagas islandesas, as lendas dos sírios da antiguidade ou as inscrições dos maias, por exemplo. Mas ninguém sai por aí vendendo a Ilíada como base da moralidade. Aí é que está o problema. A Bíblia é vendida, e comprada, como um guia para orientar a vida das pessoas. E é, de longe, o maior best-seller de todos os tempos. Antes que se pense que o exclusivismo do judaísmo tradicional seja singular entre as religiões, veja o seguinte verso confiante de um hino de Isaac Watts, 1674 a 1748. Senhor, atribua a tua graça. E não é o acaso, como outros, que eu tenha nascido de raça cristã, e não pagão ou judeu. O que me intriga nesses versos não é o exclusivismo per si, mas a lógica. Como muitos outros nasceram em religiões que não o cristianismo, como Deus decidiu que pessoas futuras deveriam receber um nascimento tão favorecido? Por que beneficiar Isaac Watts e as pessoas que ele visualizou que cantariam seu hino? E, além disso, antes de Watts ter sido concebido, qual era a natureza da entidade que estava sendo favorecida? São águas profundas, mas talvez não profundas demais para uma mente afinada com a teologia. O hino de Isaac Watts remete a 3 orações diárias que são ensinadas aos homens judeus ortodoxos e conservadores, mas não os reformados. Abençoado sejas por não ter feito de mim um gentio. Abençoado sejas por não ter feito de mim uma mulher. Abençoado sejas por não ter feito de mim um escravo.
A religião é sem dúvida uma força que provoca divisões, e essa é uma das principais acusações levantadas contra ela. Mas diz-se com frequência e com razão que as guerras e as brigas entre grupos ou seitas religiosas raramente dizem respeito a discordâncias teológicas. Quando um paramilitar protestante do Ulster mata um católico, ele não está pensando: tome isto, seu idiota transubstanciacionista, mariólatra, insensado. É muito mais provável que ele esteja vingando a morte de outro protestante morto por outro católico, talvez dentro de uma vendetta transgeracional. A religião é um rótulo para a inimizade entre integrantes do grupo, forasteiros, e para a vendetta, não necessariamente pior que outros rótulos como a cor da pele, a língua ou o time de futebol preferido, mas frequentemente disponível quando outros rótulos não estão disponíveis. Sim, é claro que os problemas da Irlanda do Norte são políticos. Realmente houve opressão econômica e política de um grupo sobre o outro, e isso remonta a séculos atrás. Realmente existem ressentimentos e injustiças genuínos, e eles parecem ter pouco a ver com religião, tirando o fato de que, e isso é importante e muitas vezes deixado de lado, sem a religião não haveria rótulos herdados ao longo de muitas gerações. Católicos cujos pais, avós e bisavós estudaram em escolas católicas mandam os filhos para escolas católicas. Protestantes cujos pais, avós e bisavós estudaram em escolas protestantes mandam os filhos para escolas protestantes. Os dois grupos têm a mesma cor de pele, falam a mesma língua, gostam das mesmas coisas, mas é como se pertencessem a espécies diferentes, de tão profunda que há divisão histórica. E, sem a religião e a educação de segregação religiosa, a divisão simplesmente não existiria. Os dois teriam se unido por meio de casamentos e há muito tempo se dissolvido um no outro. Do Kosovo à Palestina, do Iraque ao Sudão, do Ulster ao subcontinente indiano, observe meticulosamente qualquer região do mundo onde encontrar inimizade e violência intratáveis entre grupos rivais. Não posso garantir que você encontrará religiões como rótulos dominantes para os membros dos grupos e para os forasteiros. Mas é uma boa aposta. Na Índia, na época da partição, mais de 1 milhão de pessoas foram vítimas de massacre nos confrontos religiosos entre hindus e muçulmanos, e 15 milhões foram desalojados de suas casas. Não havia outros rótulos que não os religiosos para definir quem deveria ser morto. No final, não havia nada que os dividisse, com exceção da religião. Salman Rushdie, por causa de uma onda mais recente de massacres religiosos na Índia, escreveu um artigo chamado A Religião, como sempre, é o veneno no sangue da Índia. Esses são os parágrafos que concluem o texto. O que há para ser respeitado em tudo isso, ou nos crimes que estão sendo cometidos quase diariamente em nome da malfadada religião? Como a religião ergue bem seus totens, com resultados tão fatais, e como estamos dispostos a matar por eles. E, quando já fizemos isso várias vezes, o amortecimento de ser feito torna mais fácil fazê-lo de novo. Assim, o problema da Índia revela-se o problema do mundo. O que aconteceu na Índia aconteceu em nome de Deus. O nome do problema é Deus. Não nego que as poderosas tendências da humanidade para a lealdade dentro do grupo e hostilidade a forasteiros existiriam mesmo na ausência da religião. Torcedores de times de futebol rivais são um exemplo do fenômeno em menor escala. Até mesmo os torcedores às vezes se dividem pela religião, como é o caso do Glasgow Rangers e do Glasgow Celtic. Línguas, como na Bélgica, raças e tribos, especialmente na África, podem ser símbolos importantes de divisão. Mas a religião amplifica e exacerba os danos, no mínimo de 3 maneiras. Rotulação das crianças. As crianças são descritas como crianças católicas ou crianças protestantes, etc. Desde que são bem pequenas, e certamente muito antes de ter chegado às suas próprias conclusões sobre o que acham da religião. Retomo esse abuso contra a infância no capítulo 9. Escolas segregadas. As crianças são educadas, novamente desde bem cedo, junto com membros de um grupo religioso e distantes de crianças cujas famílias adotam outras religiões.
Não é exagero dizer que os problemas da Irlanda do Norte desapareceriam no período de uma geração se a educação segregadora fosse abolida. Tabus contra casamentos externos. Isso perpetua brigas e vendetas hereditárias, evitando a mistura de grupos adversários. O casamento misto, se permitido, tenderia naturalmente a amenizar as inimizades. O vilarejo de Glenarm, na Irlanda do Norte, é o berço dos condes de Antrim. Uma vez, há não muito tempo, o então conde fez o inimaginável, casou-se com uma católica. Imediatamente, nas casas em toda a Glenarm, as janelas fecharam-se em sinal de luto. O horror aos casamentos externos também é disseminado entre os judeus religiosos. Várias das crianças israelenses citadas anteriormente mencionaram o perigo da assimilação como base de sua defesa da ação de Josué na Batalha de Jericó. Quando pessoas de religiões diferentes se casam entre si, o fato é descrito com tristeza pelos dois lados como um casamento misto e com frequência há longas batalhas para decidir como as crianças serão educadas. Quando eu era criança e ainda tinha lá a minha afeição pela igreja anglicana, lembro-me de ter ficado confuso ao ouvir falar de uma regra segundo a qual, quando um católico se casava com uma anglicana, os filhos eram sempre criados como católicos. Eu entendia porque um padre de cada denominação tentaria insistir nessa condição. O que eu não conseguia entender, e ainda não consigo, era a simetria. Porque os padres anglicanos não retaliavam com a regra equivalente, invertida. Talvez fossem menos brutais. Meu velho capelão e o nosso padre de Bedemã eram bonzinhos demais. Os sociólogos já fizeram pesquisas estatísticas sobre a homogamia religiosa, casar-se com alguém da mesma religião, e a heterogamia, casar-se com alguém de outra religião. Norval de Glen, da Universidade do Texas em Austin, reuniu vários estudos desse tipo feitos até 1978 e os analisou em conjunto. Ele concluiu que existe uma tendência significativa para a homogamia religiosa nos cristãos. Protestantes se casam com protestantes, católicos se casam com católicos, e isso supera o efeito do vizinho, mas que ela é especialmente marcante entre os judeus. De uma amostra total de 6.021 pessoas casadas que responderam ao questionário, 140 autodenominaram-se judias, e, destas, 85,7% haviam se casado com judeus. Essa proporção é imensamente maior que a porcentagem que seria aleatoriamente de esperar de casamentos homógamos. E é claro que não se trata de uma novidade para ninguém. Judeus devotos são fortemente desencorajados a se casar com alguém de fora do grupo, e o tabu mostra-se nas piadas sobre mães judias alertando seus meninos para ter cuidado com chixas loiras de butuca para agarrá-los. Veja declarações típicas de 3 rabinos americanos. Recuso-me a celebrar casamentos interreligiosos. Celebro se os casais declaram sua intenção de criar os filhos como judeus. Celebro se os casais concordarem em participar de um aconselhamento pré-nupcial. São raros os rabinos que concordam em celebrar o casamento junto com um sacerdote cristão, embora haja grande procura. Mesmo que a religião em si não fizesse nenhum outro mal, sua característica divisora, perversa e cuidadosamente cultivada, sua apropriação deliberada da tendência natural da humanidade de favorecer os integrantes de seu próprio grupo e rejeitar os forasteiros, já seria suficiente para fazer dela uma força maligna significativa para o mundo. O zeitgeist moral. Este capítulo começou mostrando que nós, mesmo os religiosos, não baseamos nossa moralidade em livros sagrados, não importa no que acreditemos. Como, então, decidimos o que é certo e o que é errado? Independentemente de como respondamos essa pergunta, existe um consenso sobre o que consideramos ser certo e errado, um consenso que prevalece de uma forma surpreendentemente disseminada. O consenso não tem nenhuma conexão evidente com a religião. Ele se estende, no entanto, a pessoas religiosas, pensem elas ou não que seus princípios morais vêm das escrituras. Com as notáveis exceções do Talibã afegão e do cristianismo americano equivalente, a maioria das pessoas repete o mesmo consenso liberal e amplo de princípios éticos.
A maioria de nós não provoca sofrimento desnecessário. Acreditamos na liberdade de expressão e a protegemos mesmo quando discordamos do que está sendo dito. Pagamos nossos impostos, não traímos, não matamos, não cometemos incesto, não fazemos aos outros o que não queremos que façam conosco. Alguns desses bons princípios podem ser encontrados em livros sagrados, mas enterrados junto com um monte de coisa que nenhuma pessoa decente gostaria de seguir. E os livros sagrados não fornecem regras para distinguir os bons princípios dos ruins. Uma forma de expressar nossa ética consensual é na forma de novos 10 mandamentos. Várias pessoas e instituições já tentaram fazer isso. O significativo é que eles tendem a produzir resultados bastante semelhantes entre si, e o que eles produzem é típico dos tempos em que vivem. Veja um conjunto de novos 10 mandamentos de hoje em dia, que encontrei por acaso numa página pró-ateísmo na internet. Não faça aos outros o que não quer que façam com você. Em todas as coisas, faça de tudo para não provocar o mal. Trate os outros seres humanos, as outras criaturas e o mundo em geral com amor, honestidade, fidelidade e respeito. Não ignore o mal nem evite administrar a justiça, mas sempre esteja disposto a perdoar erros que tenham sido reconhecidos por livre e espontânea vontade e lamentados com honestidade. Viva a vida com um sentimento de alegria e deslumbramento. Sempre tente aprender algo de novo. Ponha todas as coisas à prova, sempre compare suas ideias com os fatos, e esteja disposto a descartar mesmo a crença mais cara se ela não se adequar a eles. Jamais se autocensure ou fuja da dissidência, sempre respeite o direito dos outros de discordar de você. Crie opiniões independentes com base em seu próprio raciocínio e em sua experiência, não se permita ser dirigido pelos outros. Questione tudo. Essa pequena coleção não é obra de um grande sábio, ou profeta, ou de um profissional da ética. É só a tentativa simpática de um blogger de resumir os princípios de uma vida de bem hoje em dia, em comparação com os 10 mandamentos bíblicos. Foi a primeira lista que encontrei quando escrevi novos 10 mandamentos num programa de busca, e deliberadamente não procurei mais que isso. O que interessa é que esse é o tipo de lista que qualquer pessoa decente comum elaboraria. Nem todo mundo faria exatamente a mesma lista. O filósofo John Rawls pode incluir alguma coisa do tipo: sempre crie suas normas como se não soubesse se está no topo ou no ponto mais baixo da hierarquia. Um suposto sistema Inuit para dividir a comida é um exemplo prático do princípio de Rawls: quem corta a comida é o último a escolher o pedaço. Nos meus 10 mandamentos emendados, escolheria alguns dos listados acima, mas também tentaria achar espaço para, entre outros. Aproveite sua própria vida sexual, desde que ela não prejudique outras pessoas, e deixe que os outros aproveitem a deles em particular, sejam quais forem as inclinações deles, que não lhe interessam. Não discrimine nem oprima com base no sexo, na raça ou, sempre que possível, na espécie. Não doutrine seus filhos. Ensine-os a pensar por si mesmos, a avaliar as provas e a discordar de você. Leve em consideração o futuro numa escala de tempo maior que a sua. Mas deixemos para lá essas pequenas divergências de prioridade. O importante é que todos nós evoluímos, e bastante, desde os tempos bíblicos. A escravidão, que era aceita como uma coisa natural na Bíblia ao longo da maior parte de nossa história, foi abolida nos países civilizados no século XIX. Todas as nações civilizadas hoje aceitam o que até os anos 1920 era amplamente negado: o fato de que o voto da mulher, numa eleição ou num júri, é igual ao do homem. Nas sociedades iluminadas de hoje, uma categoria que claramente não inclui, por exemplo, a Arábia Saudita, as mulheres já não são consideradas uma propriedade, como sem dúvida eram nos tempos bíblicos. Qualquer sistema legal moderno o teria processado Abraão por maus tratos contra crianças. E, se ele realmente tivesse executado seu plano de sacrificar Isaque, nós o teríamos condenado por homicídio qualificado. Mas,
De acordo com Amores do tempo dele, sua conduta era totalmente admirável, obedecendo a um comando de Deus. Religiosos ou não, todos nós mudamos de forma maciça em nossa atitude quanto ao que é certo e ao que é errado. Qual é a natureza dessa mudança, e o que a motiva? Em qualquer sociedade existe um consenso meio misterioso, que muda ao longo das décadas, e para o qual não é pretensioso usar a palavra emprestada do alemão Zeitgeist, espírito da época. Já disse que o sufrágio feminino é hoje universal nas democracias no mundo, mas essa reforma é surpreendentemente recente. Veja a seguir algumas datas de quando as mulheres conquistaram o voto. Nova Zelândia, 1893. Austrália, 1902. Finlândia, 1906. Noruega, 1913. Estados Unidos, 1920. Grã-Bretanha, 1928. França, 1945. Bélgica, 1946. Suíça, 1971. Kuwait, 2006. Essa sequência de datas através do século XX é uma medida do zeitgeist mutante. Outra é nossa atitude em relação à raça. No princípio do século XX, quase todo mundo na Grã-Bretanha, e em muitos outros países também, seria considerado racista pelos padrões de hoje. A maioria dos brancos achava que os negros, categoria dentro da qual eles incluiriam os africanos tão diversos entre si mais os grupos não relacionados da Índia, Austrália e Melanésia, eram inferiores aos brancos em quase todos os aspectos, com exceção, condescendente, do senso de ritmo. O equivalente dos anos 1920 a James Bond foi aquele herói charmoso da infância, Bulldog Drummond. Em um romance, The Black Gang, Drummond faz referência a judeus, estrangeiros e outros povos sujos. Na cena do clímax de The Family of Two Species, Drummond disfarça-se astutamente de Pedro, um empregado negro do maior vilão. Na revelação dramática, tanto para o leitor como para o vilão, de que aquele Pedro é na verdade Drummond, ele podia ter dito: "Você acha que sou Pedro? O que você não sabe é que sou seu arqui-inimigo Drummond, enegrecido." Em vez disso, ele prefere as seguintes palavras: "Nem toda barba é falsa, mas todo negro fede. Esta barba não é falsa, querido, e este negro aqui não fede. Então penso, tem algo errado." Li a história nos anos 1950, 3 décadas depois de ela ter sido escrita, e ainda, mal, era possível para um menino vibrar com o drama e não perceber o racismo. Hoje, isso seria inconcebível. Thomas Henry Huxley, pelos padrões de sua época, era um progressista esclarecido e liberal. Mas a época dele não era a nossa, e em 1871 ele escreveu o seguinte: "Nenhum homem racional, conhecedor dos fatos, acredita que o negro médio seja igual, muito menos superior, ao homem branco. E, se isso for verdade, é simplesmente implausível que, quando todas as suas incapacidades forem removidas, e nosso parente prognata tiver um ambiente justo, sem favorecimento, mas também sem opressor, consiga concorrer de forma bem-sucedida com seu rival de cérebro maior e mandíbula menor, numa competição que leva em conta ideias e não mordidas. Os postos mais elevados na hierarquia da civilização certamente ficarão fora do alcance de nossos primos escuros." É lugar comum dizer que os bons historiadores não julgam declarações de épocas passadas pelos padrões de seu próprio tempo. Abraham Lincoln, assim como Huxley, era um homem avançado, mas suas opiniões sobre questões de raça também nos soam perversas e racistas. Aqui está ele num debate, em 1858, com Stephen A. Douglas. "Direi, então, que não sou, nem nunca fui, a favor da igualdade social e política entre as raças branca e negra, que não sou, nem nunca fui, a favor de tornar os negros eleitores ou jurados, nem de qualificá-los a ocupar cargos públicos, nem de casá-los com brancos, e direi, além disso,
que existe uma diferença física entre as raças branca e negra que, acredito, para sempre impedirá as duas raças de viver juntas em termos de igualdade social e política. E, como elas não podem viver assim, enquanto permanecem juntas, é preciso haver uma posição de superioridade e inferioridade, e eu, assim como qualquer outro homem, sou favorável a que a posição de superioridade seja designada à raça branca. Se o Kingsley e Lincoln tivessem nascido e sido educados em nossos tempos, eles teriam sido os primeiros a se arrepiar, junto com o resto de nós, com seus próprios sentimentos vitorianos e seu tom melado. Só um cito para ilustrar como o zeitgeist muda. Se até Kingsley, uma das grandes cabeças liberais de sua época, e até Lincoln, que libertou os escravos, diziam esse tipo de coisa, imagine o que o vitoriano médio deve ter pensado. Voltando ao século XVIII, é sabido que Washington, Jefferson e outros homens do iluminismo mantinham escravos. O zeitgeist muda, de uma forma tão inexorável que às vezes esquecemos que a mudança é em si um fenômeno. Há inúmeros outros exemplos. Quando os navegadores desembarcaram nas Ilhas Maurício pela primeira vez e viram os inofensivos dodós, nunca lhes passou outra coisa pela cabeça que não fosse matá-los a pancadas. Eles não queriam nem comer as aves, elas foram descritas como intragáveis. Talvez dar pauladas na cabeça de pássaros indefesos, mansos, que não voavam, fosse só uma distração. Hoje em dia um comportamento como esse seria inimaginável, e a extinção de um equivalente moderno do dodó, mesmo que por acidente, é considerado uma tragédia, ainda mais de forma deliberada. Tragédia igual, pelos padrões do clima cultural de hoje, foi a extinção mais recente do Thylacinus, o lobo da Tasmânia. A captura dessas criaturas atualmente tão choradas valia recompensa até 1909. Nos romances vitorianos da África, elefante, leão e antílope, repare no revelador singular, são caça, e o que se faz com caça, sem pensar duas vezes, é atirar nela. Não pelo alimento. Não por autodefesa. Por esporte. Mas agora o zeitgeist mudou. É verdade que esportistas ricos e sedentários podem atirar em animais selvagens africanos de dentro da segurança de um Land Rover e levar as cabeças empalhadas para casa. Mas têm de pagar os tubos para fazê-lo, e são bastante desprezados por isso. A conservação da vida selvagem e do meio ambiente tornou-se um valor com o mesmo status moral que um dia já foi atribuído a respeitar o dia de descanso e a rejeitar imagens de divindades. Os anos 1960 são lendários por sua modernidade e liberalidade. Mas no princípio daquela década ainda era possível ouvir, num julgamento sobre a obscenidade de um amante de Lady Chatterley, um promotor perguntando ao júri: os senhores aprovariam que seus filhos e filhas pequenos, porque as meninas sabem ler tão bem quanto os meninos, dá para acreditar que ele disse isso, lessem esse livro. É um livro que os senhores teriam circulando por sua própria casa. É um livro que os senhores gostariam que sua mulher ou seus empregados lessem. Esta última pergunta retórica é uma ilustração impressionante da velocidade com que o zeitgeist muda. A invasão americana do Iraque é amplamente condenada pelas baixas civis que provocou, mas esses números de vítimas são uma fração mínima em relação aos números comparáveis da Segunda Guerra Mundial. Parece haver um padrão continuamente mutante sobre o que é moralmente aceitável. Donald Rumsfeld, que hoje soa tão insensível e detestável, teria soado um liberal desbragado se tivesse dito as mesmas coisas durante a Segunda Guerra Mundial. Alguma coisa mudou nas décadas subsequentes. Mudou em todos nós, e a mudança não tem nenhuma ligação com a religião. No mínimo, a mudança acontece apesar da religião, e não por causa dela. A mudança acontece numa direção facilmente reconhecível e consistente, que a maioria de nós consideraria um avanço. Adolf Hitler, amplamente considerado aquele que levou a maldade a territórios inéditos, não teria nem se destacado na época de Calígula ou Gengis Khan. Hitler sem dúvida matou mais gente que Gengis, mas tinha a tecnologia do século XX à sua disposição. E será que Hitler obtinha seu maior prazer, como Gengis afirmava obter, em ver os entes queridos de suas vítimas banhados em lágrimas?
Julgamos o nível de maldade de Hitler pelos padrões de hoje, e o zeitgeist moral mudou desde os tempos de Calígula, assim como mudou a tecnologia. Hitler só parece especialmente cruel pelos padrões mais benignos de nossos tempos. Em minha própria época, grandes números de pessoas usam sem pensar apelidos depreciativos e estereótipos com base na nacionalidade, Up, Dago, Id, Kron, Nip, Ung. Não vou dizer que essas palavras tenham desaparecido, mas hoje elas são rejeitadas nos círculos mais educados. A palavra negro, embora não tivesse a intenção de ser ofensiva, pode ser usada para datar uma amostra de prosa em língua inglesa. Os preconceitos são indicadores da data em que alguma coisa foi escrita. Em sua época, um respeitado teólogo de Cambridge, A.C. Beckett, podia iniciar o capítulo sobre o Islã em seu comparativo religião com as seguintes palavras: o semita não é um monoteísta natural, como se supunha por volta de meados do século XIX. Ele é um animista. A obsessão com a raça, em oposição à cultura, e o uso revelador do singular o semita. Ele é um animista, para reduzir uma pluralidade inteira de pessoas a um tipo não são monstruosos, mas são mais um pequeno indicador do zeitgeist mutante. Nenhum professor de teologia ou de qualquer outro assunto em Cambridge usaria hoje essas palavras. Essas dicas sutis da Amoris Mutante revelam-nos que Beckett não escreveu depois de meados do século XX. Na realidade, foi em 1941. Volte outras 4 décadas, e os padrões mutantes tornam-se impossíveis de ignorar. Num livro anterior citei a utópica Nova República, de H.G. Wells, e devo fazê-lo novamente, já que ela é uma ilustração chocante do que estou tentando defender. E como a Nova República tratará as raças inferiores? Como ela lidará com o negro? Com o homem amarelo? O judeu? Aquelas multidões de gente preta, e marrom, e branco suja, e amarela, que não herdam as novas necessidades de eficiência. Bem, o mundo é o mundo, não uma instituição de caridade, e acho que eles terão de ir embora. E o sistema ético desses homens da Nova República, o sistema ético que vai dominar o estado do mundo, será moldado principalmente para favorecer a procriação do que é bom e eficiente e belo na humanidade, corpos belos e fortes, cabeças esclarecidas e poderosas. E o método que a natureza seguiu até então para moldar o mundo, pelo qual a fraqueza foi impedida de propagar a fraqueza e a morte. Os homens da Nova República terão um ideal que fará com que matar vale a pena. Isso foi escrito em 1902, e Wells era considerado um progressista em sua época. Em 1902 esses sentimentos, embora não fossem consenso, teriam dado assunto para uma discussão aceitável num jantar. Os leitores modernos, pelo contrário, literalmente engasgam de horror quando veem tais palavras. Somos obrigados a perceber que Hitler, por mais aterrorizante que tenha sido, não estava tão distante do zeitgeist de seu tempo quanto parece hoje, de nosso ponto de vista vantajoso. Como o zeitgeist muda rápido, e muda de forma paralela, numa frente ampla, em todo o mundo educado. De onde, então, vêm essas mudanças combinadas e constantes na consciência social? O ônus de responder não cabe a mim. Para meus fins basta o fato de que elas certamente não vêm da religião. Se fosse obrigado a apresentar uma teoria, eu abordaria ao longo das linhas a seguir. Precisamos explicar por que o zeitgeist moral mutante é tão amplamente sincronizado em números tão grandes de pessoas, e precisamos explicar sua direção relativamente constante. Em primeiro lugar, como ele é sincronizado entre tanta gente. Ele se dissemina de cabeça para cabeça através de conversas em bares e em jantares, através de livros e resenhas de livros, através de jornais e da mídia, e hoje através da internet. As mudanças no clima moral são indicadas em editoriais, em programas de entrevistas no rádio, em discursos políticos, no blá 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 dos comediantes e nos roteiros das novelas, nos votos dos parlamentares que fazem leis e nas decisões dos juízes que as interpretam. Um modo de dizer isso seria em termos de mudanças na frequência dos memes no universo memético, mas não o explorarei aqui.
Alguns de nós ficam para trás na onda do zeitgeist moral mutante, e alguns ficam à frente dela. Mas a maioria de nós, no século XXI, está agrupada bem à frente de nossos equivalentes da Idade Média, ou dos tempos de Abraão, ou até de tão recentemente quanto os anos 1920. A onda continua avançando, e até mesmo a vanguarda de um século anterior, T.H. Huxley é o exemplo óbvio, fica muito para trás em relação a um século posterior. É claro que o avanço não é uma linha contínua, mas uma escadinha cheia de vavens. Há retrocessos locais e temporários, como o que os Estados Unidos estão sofrendo por parte de seu governo no início dos anos 2000. Mas, ao longo de uma escala de tempo maior, a tendência progressiva é inegável e vai se manter. O que a impele em sua direção constante. Não podemos negligenciar o papel impulsionador de líderes individuais que, à frente de seu tempo, se posicionam e convencem o restante de nós a avançar com eles. Nos Estados Unidos, os ideais de igualdade racial foram alimentados por líderes políticos do calibre de Martin Luther King e por artistas, esportistas e outras personalidades públicas e exemplos como Paul Robeson, Sidney Poitier, Jesse Owens e Jackie Robinson. A emancipação dos escravos e das mulheres deve muito a líderes carismáticos. Alguns desses líderes eram religiosos, outros não. Alguns dos que eram religiosos fizeram suas boas ações porque eram religiosos. Em outros casos, sua religião foi um acaso. Embora Martin Luther King fosse cristão, ele tirou sua filosofia da desobediência civil pacífica de Gandhi, que não era. E há, também, os avanços na educação e, em particular, a compreensão cada vez maior de que todos nós possuímos a humanidade em comum com membros de outras raças e do sexo oposto, ambas as ideias profundamente não bíblicas que vêm da ciência da biologia, especialmente da evolução. Um dos motivos pelos quais os negros, as mulheres e, na Alemanha nazista, os judeus e os ciganos foram maltratados é o fato de eles não serem vistos como totalmente humanos. O filósofo Peter Singer, em Libertação Animal, é o mais eloquente defensor da visão de que devemos passar a adotar uma condição pós-espécies, em que o tratamento humanitário seja destinado a todas as espécies que tenham capacidade mental de apreciá-lo. Talvez isso indique a direção em que o zeitgeist moral vai avançar nos próximos séculos. Seria uma extrapolação natural de reformas anteriores como a abolição da escravatura e a emancipação das mulheres. Estaria além de minha psicologia e sociologia amadoras avançar mais na explicação sobre por que o zeitgeist moral muda desse modo simultâneo e abrangente. Para os meus propósitos, é suficiente dizer que, como foi observado, ele realmente muda, e não é impulsionado pela religião, e certamente não pelas escrituras. Provavelmente não se trate de uma força única, como a gravidade, mas de uma interação complexa entre forças dispares como aquela que impele a lei de Moore, que descreve o crescimento exponencial no poder dos computadores. Seja qual for sua causa, o fenômeno manifesto da progressão do zeitgeist é mais que suficiente para minar a alegação de que precisamos de Deus para ser bons, ou para decidir o que é bom. E Hitler e Stalin? Eles não eram ateus? O zeitgeist pode mudar, e mudar numa direção em geral progressiva, mas, como já disse, trata-se de uma escadinha, não de um avanço sem solavancos, e houve alguns retrocessos aterradores. Regressões notáveis, profundas e terríveis, foram promovidas pelos ditadores do século XX. É importante distinguir as intenções malignas de homens como Hitler e Stalin do enorme poder que eles exerceram ao concretizá-las. Já observei que as ideias e intenções de Hitler não eram mais obviamente malignas que as de Calígula, ou de alguns dos sultões otomanos, cujos festivais de crueldade são descritos em Lords of the Golden Horn, Lordes do Chifre Dourado, de Noel Babé. Hitler tinha armas do século XX e tecnologia de comunicação do século XX à sua disposição. Mesmo assim, Hitler e Stalin foram, por qualquer padrão, homens espetacularmente malévolos. Hitler e Stalin eram ateus. O que você tem a declarar sobre isso?
A pergunta aparece depois de praticamente toda a palestra pública que dou sobre a questão da religião, e também na maioria de minhas entrevistas no rádio. Ela é feita num tom truculento, carregada de indignação por duas suposições, não apenas Stalin e Hitler eram ateus, mas dois, eles fizeram seus atos terríveis porque eram ateus. A suposição 1 é verdadeira para Stalin e duvidosa para Hitler. Mas a suposição 1 é irrelevante, porque a suposição 2 é falsa. Ela é certamente ilógica se acreditar que derive de Mesmo que admitamos que Hitler e Stalin tinham em comum o ateísmo, eles também tinham bigodes em comum, assim como Saddam Hussein. E daí? A pergunta interessante não é se seres humanos específicos e maus, ou bons, eram religiosos ou eram ateus. Não estamos nos dedicando a contabilizar os maus e elaborar duas listas rivais de maldade. O fato de que as fivelas dos cintos dos nazistas continham a inscrição Gott mit uns, Deus conosco, não prova nada, pelo menos não sem uma dose muito maior de discussão. O que interessa não é se Hitler e Stalin eram ateus, mas se o ateísmo influencia sistematicamente as pessoas a fazer maldades. Não existe a menor evidência de que o faça. Parece não haver dúvida de que Stalin realmente era ateu. Ele estudou num seminário ortodoxo, e sua mãe jamais superou a decepção de lhe não ter se tornado padre, como ela pretendia, fato que, segundo Alan Bullock, divertia bastante Stalin. Talvez por causa do treinamento para o sacerdócio, o Stalin maduro foi muito duro com a Igreja Ortodoxa Russa, e com o cristianismo e a religião em geral. Mas não há evidências de que seu ateísmo tenha motivado sua brutalidade. Seu treinamento religioso provavelmente também não a motivou, a menos que tenha sido por tê-lo ensinado a reverenciar a fé absolutista, o autoritarismo e a crença de que os fins justificam os meios. A lenda de que Hitler era ateu vem sendo assiduamente cultivada, de forma que muita gente acredita nela sem questionar, e é desfilada de modo desafiador por apologistas da religião. A verdade sobre a questão está bem longe de ser clara. Hitler nasceu numa família católica, e frequentou escolas e igrejas católicas quando era criança. É óbvio que isso não é significativo por si só, ele poderia facilmente ter abandonado a religião, como Stalin abandonou a Igreja Ortodoxa Russa quando saiu do Seminário Teológico de Tiflis. Mas Hitler nunca renunciou formalmente ao catolicismo, e existem indicações ao longo da vida dele de que tenha permanecido religioso. Se não católico, ele parece ter ficado com a crença em algum tipo de providência divina. Por exemplo, diz em Mein Kampf que, quando soube da notícia da declaração da Primeira Guerra Mundial, caí de joelhos e agradeci aos céus com todo o meu coração pela generosidade de me permitir viver essa época. Mas isso foi em 1914, quando ele tinha apenas 25 anos. Talvez tenha mudado depois. Em 1920, quando Hitler tinha 31 anos, seu assessor Rudolf Hess, que depois seria vice-Führer, escreveu numa carta ao primeiro-ministro da Baviera: "Conheço Hitler muito bem, e sou muito próximo dele. Ele tem um caráter de uma honradez rara, cheio de uma bondade profunda, e é religioso, um bom católico." É claro que se pode alegar que, como Hess estava tão redondamente enganado quanto ao caráter honrado e a profunda bondade, talvez ele estivesse enganado também sobre o bom católico. É difícil descrever Hitler como um bom qualquer coisa, o que me faz lembrar do argumento mais ousado e engraçado que já ouvi a favor da afirmação de que Hitler tinha que ser ateu. Numa paráfrase de várias fontes, Hitler era um homem mau, e o cristianismo ensina o bem, portanto Hitler não pode ter sido cristão. A declaração de Göring sobre Hitler, de que só um católico poderia unir a Alemanha, deve, imagino, ter querido dizer alguém que foi criado como católico, e não um católico fervoroso. Num discurso em Berlim em 1933, Hitler disse: "Estávamos convencidos de que o povo precisa e requer essa fé. Assumimos portanto a luta contra o movimento ateísta, e não apenas com umas poucas declarações teóricas, nós o exterminamos." Isso podia indicar apenas que, como tantas outras pessoas, Hitler acreditava na crença. Mas, já em 1941,
ele disse a seu assistente, o general Gerard Engel: permanecerei para sempre católico. Mesmo que ele não tenha continuado a ser um cristão de fé sincera, Hitler teria que ter sido mesmo muito diferente para não ter sido influenciado pela longa tradição cristã de chamar os judeus de assassinos de Cristo. Num discurso em Munique, em 1923, Hitler disse: a primeira coisa a fazer é resgatar a Alemanha do judeu, que está arruinando nosso país. Queremos evitar que nossa Alemanha sofra, como aquele sofreu, da morte na cruz. Em seu Adolf Hitler, The Definitive Biography, John Toland escreveu sobre a postura religiosa de Hitler na época da solução final. Ainda um membro em boa posição da Igreja de Roma, apesar de detestar sua hierarquia, ele carregou consigo o ensinamento de que o judeu era o assassino de Deus. O extermínio, portanto, poderia ser concretizado sem a menor dor na consciência, já que ele estava simplesmente agindo como a mão vingadora de Deus, desde que isso fosse feito de forma impessoal, sem crueldade. O ódio cristão pelos judeus não é só uma tradição católica. Martinho Lutero foi um antissemita virulento. Na Dieta de Worms, ele disse que todos os judeus devem ser expulsos da Alemanha. E escreveu um livro inteiro sobre os judeus e suas mentiras, que provavelmente influenciou Hitler. Lutero descreveu os judeus como uma raça de víboras, e o mesmo termo foi usado por Hitler num discurso notável de 1922, em que ele várias vezes repetiu que era cristão. Meu sentimento de cristão dirige-me como combatente para o meu Senhor e Salvador. Dirige-me para o homem que um dia, na solidão, cercado por uns poucos seguidores, reconheceu os judeus pelo que eles são e convocou homens a lutar contra eles, e que, pela verdade de Deus, foi não um grande sofredor, mas um grande combatente. No amor infinito de cristão, eu, um homem, li a passagem que nos conta como o Senhor elevou-se em seu poder e pegou um chicote para expulsar do templo a raça de víboras e cobras. Como foi maravilhosa sua luta pelo mundo e contra o veneno judeu. Hoje, 2000 anos depois, com a mais profunda emoção reconheço com mais profundidade que nunca o fato de que foi por isso que ele teve de derramar seu sangue na cruz. Como cristão, não tenho o dever de me permitir ser enganado, mas tenho o dever de ser um combatente pela verdade e pela justiça. E, se há alguma coisa capaz de demonstrar que estamos agindo corretamente, é o sofrimento que cresce a cada dia. Pois, como cristão, também tenho um dever para com meu povo. Não dá para saber se Hitler tirou o termo raça de víboras de Lutero ou se tirou diretamente de Mateus 3:7, como Lutero deve ter feito. Quanto ao tema da perseguição dos judeus como vontade de Deus, Hitler retomou em Mein Kampf, portanto hoje acredito que estou agindo de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso, ao me defender do judeu, estou lutando pela obra do Senhor. Isso foi em 1925. Ele disse a frase novamente num discurso no Reichstag em 1938, e afirmou coisas parecidas ao longo de toda a sua carreira. Citações como essas têm de ser contrabalançadas com outras dos registros de conversas particulares, nas quais ele manifestou opiniões anticristãs virulentas, registradas por seu secretário. Os seguintes trechos datam de 1941. O pior golpe que já atingiu a humanidade foi a chegada do cristianismo. O bolchevismo é o filho ilegítimo do cristianismo. Ambos são invenções dos judeus. A mentira deliberada na forma de religião foi introduzida no mundo pelo cristianismo. O mundo da antiguidade era tão puro, leve e sereno porque não conhecia duas grandes escórias, a varíola e o cristianismo. Falando francamente, não temos motivo para desejar que os italianos e os espanhóis se libertem da droga do cristianismo. Sejamos o único povo imunizado contra a doença. O registro das conversas particulares de Hitler contém mais citações como essas, com frequência comparando o cristianismo ao bolchevismo, às vezes fazendo uma analogia entre Karl Marx e São Paulo, e jamais esquecendo que ambos eram judeus, embora Hitler, bem estranhamente, sempre tenha dito com convicção que Jesus não era judeu.
É possível que Hitler tenha, em algum ponto até 1941, passado por algum tipo de desconversão ou desilusão com o cristianismo. Ou seria a resposta para essas contradições simplesmente o fato de que ele era um mentiroso oportunista, em cujas palavras não se pode confiar, nem para um lado nem para um outro? É possível argumentar que, apesar de suas próprias palavras e das dos que trabalhavam com ele, Hitler não era realmente religioso, mas apenas explorava cinicamente a religiosidade de seu público. Ele pode ter concordado com Napoleão, que disse: a religião é ótima para manter as pessoas comuns caladas, e com Sêneca: a religião é considerada a verdade pelas pessoas comuns, mentira pelos sábios e útil pelos governantes. Ninguém pode negar que Hitler fosse capaz de tal falta de sinceridade. Se esse foi seu verdadeiro motivo para fingir ser religioso, ele nos faz lembrar que Hitler não executou suas atrocidades sozinho. Os atos temerosos em si foram executados por soldados e oficiais, sendo que a maioria certamente era de cristãos. O cristianismo do povo alemão está na base, aliás, da própria hipótese que estamos discutindo, uma hipótese para explicar a suposta falta de sinceridade das afirmações religiosas de Hitler. Ou talvez Hitler tenha achado que precisasse demonstrar alguma simpatia para com o cristianismo, senão seu regime não teria recebido o apoio que recebeu da Igreja. Esse apoio foi demonstrado de várias formas, inclusive na insistente recusa por parte do Papa Pio XII de assumir uma postura contra os nazistas, coisa que provoca um embaraço considerável à Igreja moderna. Ou as declarações de cristianismo de Hitler foram sinceras ou ele fingiu seu cristianismo para conquistar, de forma bem-sucedida, a colaboração dos cristãos alemães e da Igreja Católica. Em qualquer um dos casos, é difícil defender que as maldades do regime de Hitler tenham sido consequência do ateísmo. Mesmo quando esbravejava contra o cristianismo, Hitler jamais deixou de usar a terminologia da providência, uma força misteriosa que, acreditava ele, o tinha destinado à missão divina de liderar a Alemanha. Às vezes ele a chamava de providência, às vezes de Deus. Depois do Anschluss, quando Hitler voltou triunfante a Viena em 1938, seu discurso exultante fez menção a Deus, num providencial disfarce. Creio que tenha sido a vontade de Deus mandar um garoto daqui para o Reich, deixá-lo crescer e criá-lo para ser o líder da nação, para que ele pudesse conduzir sua terra natal de volta para o Reich. Quando escapou de um atentado em Munique, em novembro de 1939, Hitler deu à providência o crédito por ter salvado sua vida, fazendo mudar sua agenda. Agora estou totalmente satisfeito. O fato de que deixei o Bürgerbrauch ler mais cedo que o normal é uma corroboração da intenção da providência de me deixar atingir meu objetivo. Depois da tentativa fracassada de assassinato, o arcebispo de Munique, Cardeal Michael Faulhaber, ordenou que um Te Deum fosse dito na catedral, para agradecer a divina providência, em nome da arquidiocese, pelo afortunado salvamento do Führer. Alguns dos seguidores de Hitler, com o apoio de Goebbels, não hesitavam em fazer do nazismo uma religião. O seguinte citação, do chefe dos sindicatos comerciais, tem cara de oração, e possui até mesmo a cadência do Pai Nosso ou do Credo. Adolf Hitler. Estamos unidos só em torno de ti. Queremos renovar nosso voto neste momento. Nesta terra só cremos em Adolf Hitler. Cremos que o nacional-socialismo é a única fé que salvará nosso povo. Cremos que há um Senhor Deus nos céus, que nos criou, que nos orienta, nos dirige e que nos abençoa visivelmente. E cremos que esse Senhor Deus enviou-nos Adolf Hitler, para que a Alemanha possa se transformar na fundação de toda a eternidade. Jonathan Glover, em seu extraordinário e deprimente livro Humanity, A Moral Story of the 20th Century, Humanidade, História Moral do Século XX, Yale University Press, 2001, observa que muitos também aceitaram o culto religioso a Stalin, expresso por um escritor lituano. Eu me aproximava do retrato de Stalin, tirava-o da parede, depositava-o sobre a mesa e, com a cabeça pousada nas mãos, o contemplava e meditava. O que eu devia fazer? O rosto do líder, sempre tão sereno,
E seus olhos tão luminosos invadem o espaço. Parece que seu olhar penetrante se espalha por minha pequena sala e sai para abraçar o globo inteiro. Com cada fibra minha, cada nervo, cada gota de sangue, sinto que, neste momento, nada existe no mundo a não ser essa face querida e amada. Essa adulação quase religiosa é ainda mais repugnante por vir, no livro de Glover, imediatamente depois de seu relato das horríveis atrocidades de Stalin. Stalin era ateu e Hitler provavelmente não era, mas, mesmo que fosse, o ponto principal do debate Stalin, Hitler é muito simples. Ateus podem fazer maldades, mas não fazem maldades em nome do ateísmo. Stalin e Hitler fizeram coisas extremamente cruéis, em nome, respectivamente, do marxismo dogmático e doutrinário e de uma teoria eugênica insana e científica com toques de delírios wagnerianos. As guerras religiosas são combatidas em nome da religião, e é terrível como elas são frequentes na história. Não consigo pensar em nenhuma guerra que tenha sido combatida em nome do ateísmo. Como poderia? Uma guerra pode ser motivada pela ganância econômica, pelo preconceito étnico ou racial, por ressentimentos profundos ou vingança, ou pela crença patriótica no destino de uma nação. Um motivo ainda mais plausível para uma guerra é a fé inabalável de que a religião que se possui é a única verdadeira, reforçada por um livro sagrado que condene à morte de forma explícita todos os hereges e seguidores de religiões rivais, e que prometa de forma explícita que os soldados de Deus irão direto para o paraíso dos mártires. São Harris, como faz com tanta frequência, acerta bem no Avenging of Fight. O perigo da fé religiosa é que ela permite a seres humanos normais colher os frutos da loucura e considerá-los sagrados. Como cada nova geração de crianças aprende que as proposições religiosas não precisam ser justificadas, como todas as outras precisam, a civilização ainda está sitiada pelos exércitos dos irracionais. Estamos, agora mesmo, nos matando por causa de literatura da antiguidade. Quem imaginaria que uma coisa tão tragicamente absurda seria possível? Por outro lado, por que alguém iria à guerra em nome da ausência de fé?